Nós vamos estar compartilhando aqui com vocês mais um conteúdo aí sobre o processo de habilitação, ok? O processo de habilitação aí para que os condutores, né, os futuros condutores, né, que estão aí no processo, quais são, o que eles precisam para poder dar continuidade aí no processo de habilitação. Então, nós vamos falar, pessoal, sobre nossa lei, né, que é a Lei de Trânsito, que é a Lei 9.503, que é de 23 de setembro de 1997. Na lei, a nossa lei, ela tem 341 artigos, aonde, né, descreve aí as nossas leis, as nossas normas, e que nós precisamos, né, conhecer aí para poder ser um futuro motorista aí, né, conhecedor das leis e das normas de trânsito. Só que lá na resolução 789 de 2020, ela vem descrevendo lá o processo de habilitação. Então, tem uns requisitos para que você, condutor, possa preencher esses requisitos para poder, né, dar continuidade aí no processo de habilitação. Então, o que vocês precisam? Quais são os requisitos, ok? Então, a primeira coisa que o aluno faz é procurar, né, uma autoescola, que é um centro de formação de condutores, e lá ele vai abrir o seu processo de habilitação, ok? E lá ele dá abertura no processo de habilitação, e aí depois ele é encaminhado, né, para poder ir até um Detran, né, mais próximo, para poder fazer a biometria. E depois é agendado também os exames clínicos que o pré-candidato aí à habilitação, ele tem que passar por esses exames, ok? Então, os requisitos aí para que você possa, né, preencher esses requisitos aí do processo de habilitação, primeiro você tem que ser penalmente imputável. Aí, o que é ser penalmente imputável? É aquele indivíduo que ele responda pelos seus atos, ok? Então, assim, caso eventualmente, né, ele passe por todo o processo de habilitação e é expedida para ele lá a sua CNH, a sua PPD, que é a permissão para dirigir, então tudo que ele fizer no trânsito, ele seja responsável. Caso ele cometa uma infração de trânsito, ele terá que responder pelaquela infração, correto? Então, por isso que ele tem que ser penalmente imputável. Mas como detectar que ele é penalmente imputável? Então, ele vai passar por uma avaliação clínica. Lá ele é encaminhado, né, para um psicólogo, aonde vai fazer a avaliação. E o psicólogo vai avaliar se realmente ele é penalmente imputável. E de que forma que irá fazer? Através de testes, né, que o psicólogo vai fazer com o aluno. Lembrando, pessoal, que tem bastante aluno que eles reprovam nessa avaliação. Ele não dá continuidade no seu processo de habilitação ali, porque o psicólogo vê que ele realmente não tem capacidade de dar continuidade no processo de habilitação, aí encerra por ali. Ele não tem como avançar no processo de habilitação, correto? Então, ele também é avaliado também pelo o médico, né? Que vai avaliar suas questões físicas também, né? Que já passou pelo psicólogo, né? Que é a avaliação psicológica. E agora vai passar a avaliação física também, que o médico vai avaliar, ok? Então, dentro da lei, né, dentro da norma, na resolução em 789, que fala que ele tem que preencher o requisito, então lá descreve o seguinte: de acordo com a nova lei que entrou em vigor em 2020, alterou a questão aí dos prazos de renovação para os exames médicos, correto? Então, por exemplo, para um aluno que tem 18 anos até 49 anos, o prazo para você renovar o seu processo de habilitação, caso você seja aprovado em todas as etapas, será de 10 anos. Então,
os seus exames, né, terá 10 anos de validade, ok? Agora, para quem tem 50 anos até 70 anos, o prazo de validade será de 5 anos, ok? E acima de 70 anos, o prazo será de 3 anos. Mas isso aí é de acordo com a norma, com a regra, pessoal. Mas sabemos que toda regra tem exceção. E dentro dentro também do requisito aí para o candidato à habilitação, também existe também uma exceção quanto a esses prazos, ok? Então, o médico avaliador, ele avaliando ali o pré-candidato, ele poderá colocar prazo diferenciado. Ele poderá colocar, sim. Por exemplo, ele detectou que um pré-candidato, ele possa desenvolver algum problema futuramente, né? E aí ele pode colocar um prazo inferior, por exemplo, o que a norma descreve. Por exemplo, se ele tem 25 anos, ele pode colocar um prazo inferior aí de 5 anos, 3 anos, 7 anos, vai depender do médico avaliador que está fazendo a avaliação aí do candidato, ok? Então, o primeiro requisito é ser penalmente imputável. É aquele candidato que responda pelos seus atos, ok? Porque, pessoal, lá na prova de vocês, pode cair lá, pré-requisito para o processo de habilitação, ser maior de 18 anos. Ser maior de 18 anos, pessoal, para quem é penalmente imputável, ele tem que ter 18 anos, ok? Para que ele possa responder pelos seus atos. Mas o alienado mental, ele também pode ter 18 anos, mas ele pode dar entrada aí no processo de habilitação. Ele pode até dar entrada, mas quando ele chega na clínica, ele é reprovado por causa da avaliação lá pelo psicólogo e pelo médico avaliador, ok? Então, ele é reprovado. Então, ele não tem como dar continuidade no processo de habilitação, porque ele não responde pelos seus atos, correto? Então, ser maior de 18 anos não é requisito, tá? Porque o requisito é ser penalmente imputável. Agora, outro requisito, pessoal, é a questão aí do saber ler e escrever. Quando você abre o seu processo de habilitação na autoescola, você é obrigado a ler um artigo e você é obrigado a ler e responder e assinar. Esse artigo é para que você, que está abrindo o processo de habilitação ali, possa preencher o requisito de saber ler e escrever. E esse requisito, a autoescola, ela não vai exigir de vocês nenhuma comprovação de ensino médio, de ensino superior, de ensino fundamental. Independe da forma como você aprendeu a ler e escrever, ok? Então, o que você precisa é saber ler e escrever para poder você dar continuidade aí no seu processo de habilitação, ok? Até porque você vai fazer uma prova escrita e essa prova é a prova teórica, né? E aí você tem que saber ler e escrever, correto? Agora, outro requisito é você possuir documento de identidade. Então, o RG, né, que comprova ali, né, o aluno, também pode ser substituído também por a carteira de trabalho, né, a CTPS do aluno ali, para comprovar realmente. E também vocês também precisam ter aí o seu CPF. E não precisa você apresentar o CPF, simplesmente informar o número do CPF, ok? Então, pessoal, ali você preencheu os requisitos para o processo de habilitação. Aí, quando vocês passam o primeiro processo aí, que é da avaliação, né, psicológica e avaliação médica, aí vocês vão ser matriculados, né, em um curso teórico, aonde a resolução, né, 789 de 2020, ela obriga que o aluno ele tenha que cumprir uma carga horária, né, de 45 horas. Então, você vai fazer um curso teórico de 45 horas
E dentro desses cursos teóricos, você vai ter que estudar legislação de trânsito. A legislação de trânsito, você vai ter que cumprir uma carga horária ali de 18 horas aula, ok? E você também vai ter que fazer direção defensiva, né? Então, a direção defensiva, você vai ter que cumprir uma carga horária, né, de 16 horas aula, ok? 16 horas aulas para direção defensiva. E também você vai fazer também o curso de primeiros socorros. Primeiro socorro, você vai ter que cumprir uma carga horária ali de 4 horas. E você também terá que fazer o curso de meio ambiente e cidadania, que você vai ter que cumprir uma carga horária de 4 horas aula. E também você vai fazer o curso de mecânica básica, né? E que tenha a carga horária de 3 horas aulas. Então, descrevendo todos esses cursos que vocês são obrigatórios a participar, você vai preencher aí a carga horária de 45 horas. Mas aí como funciona esse curso teórico? O curso teórico ele pode ser presencial e agora por causa também do vírus, do coronavírus, a modalidade agora da aula ser remota. Então, você pode fazer a aula online também, ok? Então, o Detran, né, deu essa possibilidade que você possa fazer as aulas aí na sua própria residência, ok? Mas o Detran, ele continua fazendo aí um monitoramento para que o aluno, ele possa cumprir essa carga horária de 45 horas. E nessa carga horária, pessoal, vocês têm que fazer a foto, né, que vai validar. Você vai ter que fazer uma foto facial, né, da sua face, que você vai abrir a sala de aula e no decorrer do percurso ali da aula, você é sorteado, né? Vai ter um sorteio que o Detran faz esse sorteio para realmente comprovar que você está participando aí da sala de aula, ok? E ao final também das aulas você terá que fazer uma foto, né, para finalizar a aula aí, até você cumprir a carga horária, que é de 45 horas, ok? E depois que você cumpra a carga horária, você procura, né, a autoescola, que é o Centro de Formação de Condutores, para estar agendando aí o seu exame teórico, que é onde você vai passar por uma prova teórica, que ela terá 30 questões, né? E dentro dessas 30 questões, o aluno ele tem que acertar 70% né, das questões, que equivale a 21 questões. Então, fez o exame, passou, aí vocês são encaminhados aí para poder fazer as aulas práticas de vocês, ok? Então, por hoje, pessoal, ficamos por aqui e voltamos, né, com mais conteúdo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ok? E até breve!